Você acreditaria se eu dissesse que existem médios que conseguem mudar a forma do rosto? Transfigurar o rosto? Pois é, vem comigo que a gente vai falar hoje sobre transfiguração mediúnica. Bora lá? A transfiguração mediúnica, ela é um fenômeno físico, de efeito físico, visual, onde o médium, ele tem as suas feições e às vezes até o seu corpo alterado sob influência de um espírito. Tá? Ele tem a sua fisionomia às vezes irreconhecível, tornada irreconhecível por conta da mudança que um espírito promove sobre ela. Tá, mas como que isso acontece? Como é que funciona isso? Tá, para explicar para vocês como é que acontece a transfiguração, a gente precisa abordar dois outros conceitos do espiritismo, que são o perispírito e a doação de fluidos, ou doação de ectoplasma. O perispírito, ele é o nosso corpo fluídico, nosso corpo sutil. Tá, o que significa isso? A gente tem o nosso espírito, tá? Nossa essência, vamos chamar assim de essência, até por falta de uma forma melhor de definir isso, de nos definirmos. Nós somos o espírito e o corpo físico. E entre os dois, há um corpo que faz o intermédio, faz a ligação, tá? Que junta o espírito e o corpo físico, que é o nosso perispírito. E ele é uma cópia do nosso corpo físico. Esse é o conceito do perispírito. Fechou? E a doação de ectoplasma. Existem alguns médiums que eles têm a capacidade de doar fluidos, doar ectoplasma. E o espírito, um espírito já com recursos, com informação suficiente para isso, ele consegue captar esse fluido, esse ectoplasma, e manipulá-lo para influenciar o corpo físico. O corpo físico não, o ambiente físico. Não só o corpo, o ambiente físico ele consegue manipular. Ele consegue mover objetos, consegue tornar objetos, trazer objetos de outros lugares para cá, isso a gente vai falar em outros vídeos. Mas ele consegue usar esse fluido, o ectoplasma, para manipular o nosso mundo, tá? O mundo físico. A transfiguração ela acontece da seguinte forma. Como eu disse, o médium ele consegue doar o ectoplasma e expandir o seu perispírito. Deixa eu voltar um pouquinho. Voltar a falar sobre uma questão importante aqui. A transfiguração ela é um fenômeno muito raro. Ela não acontece com qualquer um nem de qualquer forma. É preciso um ambiente perfeito. O que é esse ambiente perfeito? Um espírito, um conhecimento suficiente para manipular o ectoplasma nesse nível, de mudar o perispírito do médium, e um médium que tem uma capacidade mediúnica muito grande, tá? Que não é qualquer um que tem. Não é só do ectoplasma, muitos médios doam, mas a expansão do perispírito, esse nível de manipulação do próprio perispírito, são muito poucos que conseguem. Eu vou relatar alguns casos aqui para vocês vão ver quem fez isso, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Mas vamos lá, nesse mundo perfeito, o que aconteceu? O médium doou o ectoplasma, ele conseguiu expandir o seu perispírito, e o espírito comunicante, ele aproveita essa situação, ele manipula aquele perispírito, ele cria quase uma máscara, não só facial, também corporal, em alguns casos. Que existem relatos até de pessoas que mudaram de forma e altura. E ele cria essa mudança no perispírito do médium para que as pessoas olhem e vejam a imagem que o espírito quer passar. Normalmente é a imagem dele mesmo, tá? Do próprio espírito. Mas também existe uma forma mais sutil disso acontecer, que é contração muscular. O espírito ele não precisa manipular o perispírito do médium. Ele consegue provocar contrações musculares na face do médium e essas contrações fazem com que a fisionomia dele mude. Tá? Às vezes não é tão forte quanto a transfiguração por manipulação do perispírito, porque são apenas algumas contrações musculares que dão a entender que a fisionomia mudou para outra fisionomia. Tá? Não é tão expressivo, mas é uma forma mais simples de acontecer a transfiguração. Acho que a gente já conseguiu entender aqui como é que funciona a transfiguração. E eu queria colocar aqui agora alguns relatos, alguns casos que a gente
que a gente ouviu, que a gente conhece, onde ocorreu a transfiguração. Um deles foi com ninguém menos que Chico Xavier. Numa reunião, certa vez, estava o pai dele, e o pai dele era um homem cético. Então, o pai dele não era um religioso e nem acreditava tanto assim no Chico, na verdade, para ser bastante honesto. E quem era o espírito comunicante ali? A irmã de Chico Xavier, que havia desencarnado. E ela queria provar para o pai. Primeiro, provar que o Chico era real, que ele tinha realmente essa capacidade mediúnica, que existia um mundo espiritual, e para isso ela precisava provar que ela era ela mesma que estava ali comunicando. E segundo relatos das pessoas presentes, durante essa sessão, o rosto do Chico praticamente derreteu. Ele se derreteu e ele começou a se reformar, se restaurar, mas no formato exato do rosto da irmã. Tal era a precisão do fenômeno que o pai dele reconheceu até características, marcas, sinais da filha no rosto do Chico. Em diversas sessões também, novamente com ninguém menos que Chico Xavier, lá no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, isso existem vários relatos, tá? Não foi uma vez que aconteceu, não. Os presentes eles relatavam que o Chico ele começava a desfocar. Sabe quando você vai tentar tirar uma foto e a imagem que você quer fotografar começa a ficar fora de foco? Eles relatavam que isso acontecia com o Chico. Ele começava a perder o foco e depois começava a voltar, porém voltava com uma fisionomia diferente. De um homem, não só a fisionomia, tá? A estatura. Ele estava sentado, mas a postura dele mudava, a estatura dele mudava e o rosto mudava. E quem estava ali se manifestando, na verdade, era Emmanuel. Na verdade, essa transfiguração ocorria até quase que de forma espontânea, tá? No caso do Chico. Muitas vezes não era nem provocada, não era nem que o Emmanuel que ele quisesse criar. Eles tinham uma simbiose tão forte que a própria irradiação do Emmanuel sobre o Chico acabava provocando essa transfiguração. Em outra situação, também o Chico Xavier, para vocês terem noção do nível de médium necessário para que ocorra a transfiguração, gente. Não é qualquer um. Por isso que tem muitos relatos do Chico, que ocorreram com o Chico. E esse relato que eu vou falar agora talvez seja um dos mais sublimes, mais impressionantes. Chico estava psicografando e do peito dele, isso relatos dos presentes, tá? Não é de uma, duas, três pessoas, gente. Todo mundo que estava na sessão. E as sessões do Chico eram cheias. Uma luz azul começou a sair do peito do Chico, subiu, começou a envolver o rosto dele e de repente uma feição feminina surgiu ali. E era uma feição feminina doce, com um olhar carinhoso para os presentes. E era ninguém menos que Maria de Nazaré, que estava passando uma mensagem pelo Chico Xavier. E ela se projetou na feição dele. Já que estamos falando de Maria de Nazaré, vamos falar do seu filho. Outro médium que não tenho o que se dizer aqui. Para vocês terem noção, como eu falei, do nível de médium que a gente precisa para esse tipo de fenômeno. Existe um relato bíblico, tá, que lá no Monte Tabor, Jesus, o rosto dele começou a brilhar como o sol. Suas roupas ficaram brancas. Isso na frente dos discípulos. Isso foi uma transfiguração, mas não foi uma transfiguração ocorrida por intermédio de outros espíritos. Foi interna dele. O próprio Jesus emanou a sua luz real e conseguiu projetar isso. E tal era a força dele, tal era o poder de Jesus, que Elias e Moisés se tornaram visíveis para os discípulos. Tá? Isso é um relato bíblico. Jesus estava lá no Monte Tabor, ele começou a brilhar e ao lado dele se tornaram visíveis Moisés e Elias. Tá? Eles utilizaram
a vibração de Jesus para conseguirem se tornar visíveis. Isso à luz do dia. Como vocês puderam perceber, eu citei relatos de Jesus, de Chico Xavier, que talvez, pelo menos o que a gente tem de registrado, tá? Lógico, existiram outras figuras na história da humanidade que tinham tanta força e tanta pureza quanto eles. Mas que acabou que não temos tanto registro sobre isso. O que temos mais presente para a gente é Jesus e Chico. Existem outros relatos também de fenômenos de transfiguração, mas é que os casos de Chico e Jesus foram talvez os mais emblemáticos, tá? Porque nos outros casos o que acontecia era mais sutil, não era tão perceptível. Utiliza, na verdade, a espiritualidade utiliza muito a questão da contração muscular. A gente vê muito isso, às vezes, em incorporações nas religiões afro, que você percebe a fisionomia das pessoas mudando. Isso é muito perceptível, eu já vi, já presenciei cenas dessas. Mas as de Chico, e no caso a de Jesus, eram as mais impressionantes, na verdade, porque a fisionomia mudava de forma incontestável. Por que ocorre essa transfiguração? Qual o objetivo disso? Não é meramente alegórico, tá, gente? Não é apenas para entreter. É óbvio que Chico Xavier e Jesus não vieram para entreter ninguém. Eles vieram com um propósito, com um trabalho. E a utilização da transfiguração nesse trabalho é que, em alguns momentos, a humanidade precisava de, de um reforço de fé. Jesus, ao longo da sua história, da sua trajetória, ele teve vários momentos em que ele teve que trazer esse recurso, esse reforço de fé, sobre várias formas, não só a transfiguração, sobre cura, sobre transmutação física. E por que ele fazia isso? Porque seus discípulos eram falhos como nós. E muitas vezes eles duvidavam de Jesus. E Jesus vinha e trazia, tó, processem isso aqui. Que fazia com que eles realmente acreditassem nele. E Chico Xavier, em alguns momentos, também precisou disso. Também precisou desse recurso. Porque, lógico, que Chico Xavier, ele, ele foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos. Ou seja, a população acreditava muito nele. Mas a gente sempre tem esse recuo da fé. A gente sempre tem esse momento que a gente está, será que é isso mesmo? E Chico também trouxe vários recursos. Lógico, não estou comparando Jesus a Chico, mas Chico também trouxe esses recursos em alguns momentos. Também utilizou-se desses recursos. Em momentos que talvez a gente precisasse de um reforço de fé. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido um assunto interessante para vocês. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem se acharem interessante e até o próximo vídeo.